Belíssima música essa da Tracy Chapman, vale a pena assistirem depois a voz dela. Pela legenda já viram a beleza que é. Essa cantora que tem uma força muito grande, Tracy Chapman. Para mim não aparece o chat, mas acho que como os alunos e o professor estão participando, já com o sobrenome do professor, me ocorreu de lembrar de um cientista importante da atualidade, e eu quero sugerir aos participantes que discutam no chat qual desses 5 cientistas tem ouvido mais e acompanhado mais. Pode ser durante a aula, eu não vou perceber porque eu vou estar prestando atenção aqui na minha fala, mas acho que entre os participantes conseguem trocar ideias ali no chat e dizer se tem assistido e ouvido mais o Miguel Nicoleles, ou o Átila Yamartino, ou a Natália Pasternak, ou o Pedro Alau, do Rio Grande do Sul, ou a professora Margarete, do Rio de Janeiro. Então, cada um coloca no chat ali qual que tem mais assistido. O Nicoleles, o Átila, a Natália Pasternak, o Pedro Alau ou a Margarete. Porque acho que todos nós temos que estar atentos a essa questão da saúde e a defesa de todos no momento. Exato. E o Pedro Alau do Rio Grande do Sul, e o Pedro Alau do Rio Grande do Sul, e o Pedro Alau do Rio Grande do Sul, e o Miguel Nicoleles. Mas ele fez aquela pesquisa importante na universidade. E o Miguel Nicoleles, tá. E o Miguel Nicoleles, mas tá, e o Miguel Nicoleles também tem uma bagagem impressionante dos Estados Unidos e radicado em São Paulo agora. Mas enfim, são 5 personagens importantes do momento nacional. Importante também no momento do país é o professor Sandro, autoridade no tema do debate da questão sindical, e já eu me autoconvido para um outro evento tratarmos da questão sindical, que, como o professor disse, eu fiquei como vice-presidente do tribunal 2 anos retrasados, e tem algumas ideias para trocar com os senhores sobre a questão sindical, e terei prazer em vir em outro evento aqui sobre a questão sindical. Hoje, o nosso tema é sobre uniformização de jurisprudência. E como vice-presidente do tribunal, eu estive ali no recurso de revista, troquei ideia com o professor Sandro já no ano retrasado, e como juiz também esse tema da uniformização da jurisprudência é um tema muito presente para nós. Quando nós tivemos o Código de Processo atual há 5 anos e meio atrás, o ministro Gilmar Mendes disse que deveríamos ter 5 anos para a entrada em vigência do Código. É só colocar no mecanismo de busca do Google, ministro Gilmar, 5 anos, CPC. E vai encontrar esta entrevista dele, uma entrevista rápida, pequena, vários sites divulgaram, dizendo que deveríamos ter 5 anos para a entrada em vigência do novo Código, especialmente pela questão recursal, que foi onde teve maior inovação, a questão recursal. E, no entanto, nós tivemos só meio ano e estamos agora 5 anos e meio, com várias questões a serem resolvidas. A minha presença aqui, professor Sandro e estudantes, é mais como um juiz dando um depoimento. O rigor dos conceitos o professor corrige em sala de aula e perceba minha contribuição, possível contribuição hoje aqui, como depoimento de um juiz que está aí desde 85, no primeiro grau, desde 2003 no segundo grau, e que tem participado dessas questões de uniformização de jurisprudência.
Eu não sou professor, eu não tenho uma atividade permanente de professor, eu não tenho a prática de professor, eu a partir de um certo momento me seca a garganta e não consigo falar mais. É, esse aplicativo aqui eu não uso no dia a dia, eu uso o Zoom e o Google Meet. Sei que esse aplicativo aqui é o mais usado em sala de aula, mas mesmo não tendo essa prática em sala de aula, eu vou me aventurar a fazer algo que acho que é importante, proveito dos senhores, que é fazer uma fala do fim para o início, porque quem resistir até o final pega as questões mais antigas e no início todos pegam as questões mais recentes. Naquele material que eu passei para os senhores, e o professor já deve ter repassado, semana retrasada teve um seminário no Supremo sobre precedentes. Tem o link aqui, eu passei, quem também pode entrar no site do Supremo, um seminário de 2 ou 3 dias. Eu não consegui assistir por inteiro. Está envolvido em sessões e julgamentos aqui, mas acredito que seja um evento importantíssimo. Semana retrasada no Supremo, sobre precedentes. O segundo evento que eu menciono aos senhores é um evento aqui na escola do Tribunal do Rio Grande do Sul. Eu passei o link. Eu consigo compartilhar a tela, professora? Consigo, né? Consigo, estou compartilhando. Tá. Aqui na escola do Rio Grande do Sul tem o link aqui. Esse material que eu compartilhei agora, os senhores têm, né? Aqui tem o link do Tribunal do Rio Grande do Sul. E agora eu consigo parar de compartilhar? Parei? Parar de compartilhar. Nós usamos o Zoom para sessões e para falar com advogados eu uso o Google Meet. Esse aplicativo nosso de hoje, eu participei de um evento na nossa escola, mas não é o meu dia a dia. Então, este seminário na Escola Judicial do TRT do Rio Grande do Sul, este ano, com o vice-presidente do TST, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, e o ministro do STJ, que é do Rio Grande do Sul, São Severino, foi muito importante para nós. O ministro São Severino deu uma aula nesse tema nosso de uniformização. Uma aula prática do que tem sido feito no STJ. Ele falou daqueles conceitos que nós já conhecemos, superação e distinção, overruling e distinguish. Ele falou em afetação, que já se conhece, quando se afeta os temas próximos. Quando se desafeta, os alunos já conheciam esse conceito, desafetar? No direito, estou falando só no direito. Desafetar, conhecido o tema? Ele falou em sobrestamento, né, quando você suspende os processos com aquele tema. Ele não falou, mas depois outro dia eu ouvi, esse o professor Sandro não conhece. Dessobrestamento. Porque quando se desafeta um processo que estava afetado, automaticamente tem que se fazer um dessobrestamento. Então, vejam só. Distingue-se e overruling. Vem o debate aprendizado dos Estados Unidos. Afetação, não sei se esse termo é conhecido lá ou na Alemanha. Se tem afetação, tem desafetação. Suspensão, sobrestamento, dessobrestamento. São conceitos construídos aqui no Brasil. O ministro São Severino, nesta fala dele, usou a expressão dele. Tem que haver interlocução
entre tribunais. Ele, ministro Sanseverino, integrante de uma comissão do STJ para uniformizar, faz a interlocução entre tribunais. Ele conversa com presidentes de tribunais de justiça, com presidentes de TRFs, para saber quais os temas estão se repetindo. É uma conversa administrativa, não é uma conversa jurisdicional, é uma conversa administrativa. Então eu fico pensando, eu no intervalo de sessão posso perguntar para o advogado, doutor, esse seu tema vai se repetir? Eu vou fazer um modelo de texto. Não, esse tema não vai se repetir. Bom, então vamos jogar só hoje. Isto é uma conversa que eu estou fazendo com o advogado administrativamente, não é uma conversa jurisdicional. Então, vejam, questões novas, nós estamos diante de questões novas, uma atuação administrativa do juiz. É interessante, senhor, assistirem esse debate entre nós. Chegamos ao ponto do ministro, vice-presidente do ST, dizer no debate que estava apreendendo com a atividade do STJ do ministro Sanseverino. Na nossa turma, no TRT do Rio Grande do Sul, que eu participo, nós costumamos convidar juízes, geralmente de fora, para conversar, para fazer a abertura da sessão. Falam 5 minutos, 10 minutos. E convidamos outro dia a juíza Márcia Holanda, do Rio de Janeiro. Ela é uma juíza de primeiro grau e que é juíza auxiliar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, encarregada de selecionar temas para uniformizar o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A professora Márcia falou 10 minutos para nós, dizendo dos números com os quais ela trabalha. Processos sobre remédios raros, 3.000. Processos sobre questões de acesso ao uso do transporte público, 6.000. Porque cada usuário tem um tipo de lesão com a insuficiência do transporte público. O trem que atrasa é uma coisa, o trem que quebra é outra coisa, o trem que incendeia é outra coisa, o usuário que se atrasou no serviço é uma lesão, o usuário que perdeu o serviço é outra lesão, o usuário que perdeu uma consulta médica é diferente. E aí, como é que uniformiza? 3.000 num caso, 6.000 no outro, vai uniformizar só o núcleo do debate? Existe lesão e depois a especificidade de cada caso resolve nos processos individuais? Aí pouco serve, porque claro que houve lesão. O trem atrasou, tem lesão. Mas a especificidade de cada caso. Enfim, vale a pena, eu passei o link. É uma abertura de sessão de julgamento da nossa turma no TRT, que sempre tem convidados de fora. E nesse dia ali, desse ano, você convidou a juíza Márcia, que trabalha no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu tentarei convidar em breve alguém que faça esse trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo, que nós todos sabemos é o maior tribunal do mundo. Como será que se uniformiza a jurisprudência no maior tribunal do mundo? Outro dia eu assisti um vídeo de um desembargador em São Paulo dizendo que na Câmara dele se aplica as teses mais rígidas, porque é um direito penal mais punitivo, mas que naquelas questões que o STJ tem um entendimento mais favorável ao réu, eles observam quando se trata de réu pobre, porque senão ficaria a Câmara dele rígida para réu pobre e para réu de classe média, um entendimento mais benéfico para o STJ. Olha só que situação curiosa. Enfim, quero convidar um desembargador de São Paulo para entender esse maior tribunal do mundo. Mesmo no Tribunal do Rio, já viram os números que eu mencionei antes. 3.000 num caso,
6 mil no outro, e aí como é que uniformiza? Também do Rio de Janeiro, eu assisti esse ano 2 palestras, 2 seminários interessantes da Emerge, Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. É a escola com melhores aulas e seminários, quase tão bons quanto as aulas do professor Sandro. A Escola da Magistratura do Rio de Janeiro tem seminário quase tão bons quanto as aulas do professor Sandro. Assisti ali um seminário sobre uniformização da jurisprudência e a importância da modulação, com o professor de Minas, Humberto Teodoro Júnior, dizendo que essa importância que tem agora a uniformização da jurisprudência tem um tema novo aqui, que é a necessidade de modular, ou seja, dizer a partir de quando vale aquela interpretação. Porque se a uniformização da jurisprudência for só para consolidar aquilo que já era maioria, vale desde sempre, já valia antes, vale dali. Agora, quando uma uniformização traz uma novidade, tem que se discutir a modulação. O professor Humberto disse que tem que ser o mesmo que uniformiza, já tem que modular. A professora Tereza Rodalvin disse que tinha que ser um outro juízo, que vai aplicar no caso seguinte. E todos eles disseram que é um tema diverso daquele da irretroatividade das leis. Então, o tema da irretroatividade das leis é um pouquinho diverso desse tema da modulação das decisões uniformizadas. E nesse debate, a professora Tereza Rodalvin, acho que sem querer, ela utilizou a expressão criar direitos. A jurisprudência não cria direitos, mas no Brasil cria. E não tem nenhum outro autor do resto do mundo que fale nisso, criar direito. Mas aqui se cria aquela situação anterior da acompanhante, na década de 60, 70, os direitos da acompanhante. Na nossa justiça do trabalho, a questão da estabilidade provisória da gestante foi criado na jurisprudência. Então, vejam só, no Brasil estamos fazendo certos avanços que não existem no resto do mundo, no Brasil. Um outro evento que assisti nesses dias de pandemia, esses dias são fáceis porque a gente não tem aquele tempo perdido no trânsito, e agora mais recentemente eu aprendi com o filho a assistir palestra em velocidade aumentada. Então, coloco ali na velocidade aumentada e tenho assistido aula, quantidade muito maior do que eu assistia antes, né? Porque velocidade aumentada, além de economizar tempo, dá a impressão que tu está ganhando tempo, tu está ali na velocidade. Sobre precedentes no México e na Colômbia. Um professor colombiano sensacional, porque ele fez a palestra como professor, expôs os temas, passou os dados, e da metade da palestra em diante, quando ele sentiu que tinha vencido o tema e estava dentro do tempo, ele começou a dar a opinião dele e começou a se soltar, e sensacional. Professor Diego Lopes Medina, precedentes no México. É um professor da Colômbia, estuda México, estuda Colômbia e estuda Estados Unidos também. Diz que este assunto nosso de uniformização de jurisprudência, precedentes, não é um assunto de poder. Não é um assunto de poder. É um assunto de memória. Nós estamos tratando aqui do melhor uso da memória e não a questão do poder. Eu vou me permitir dar um exemplo.
Um exemplo meu, mas que eu fico pensando a partir da aula do professor Diego Lopes Medina. Digamos que você convide uma namorada nova para jantar e faça um arroz grudado. E ela gosta. Aí você vai jantar a segunda vez com ela e repete o arroz grudado e ela reclama. O que você vai dizer? Duas posturas. Tu disse que gostava de arroz grudado, para ficar namorando comigo vai comer arroz grudado para o resto da vida. Vamos organizar o nosso relacionamento, é arroz grudado porque tu disse uma vez. Não é assim. Uma outra postura. Eu sei que naquela vez anterior tu gostasse do arroz, inclusive facilitou, porque o arroz grudado tu colocava o garfo e vinha o arroz de uma vez só, aí sobrou mais tempo para nós namorarmos, e realmente era um peixe diferente. Foi bom aquele almoço? Sim, aquele primeiro foi bom, porque foi o nosso primeiro. Mas a partir. Sim. Tá, tá. Agora então? E, e então aquela primeira janta foi boa, mas a partir de agora vamos fazer arroz solto, não arroz grudado. E como é que foi o primeiro jantar? Foi bom? Mas esse também tá bom. É, é um assunto de memória. É um assunto de memória. Não é um assunto de poder. Para ficar comigo tem que comer arroz grudado para o resto da vida. O tribunal já decidiu, não vai decidir de novo. Não é, não é assunto de poder, é um assunto de memória. O direito não tem a ver com poder, o direito tem a ver com amor. O direito é para organizar o amor, não é para organizar o poder. O direito tem a ver com amor, não tem que ver com poder. Esse professor da Colômbia, ele tem um livro que eu não consegui ler, professor Sandro, mas que eu deixo para os alunos, Teoria Impura do Direito para a América Latina. Ele já esclarece que ele não tem nada contra o Kelsen, mas que o Kelsen é um livro para a Europa, são funções que o direito teria que cumprir, não sei se cumpriu na Europa, mas que aqui nós precisamos de uma teoria impura do direito. É um livro dele que tem 10 anos, ele continua escrevendo, tem livros recentes dele, e esse livro está disponível na internet, eu já acessei, mas só consegui ler o prefácio, não consegui ler adiante. Professor Diego Lopes Medina. Essa aula dele no México é recente, tá? No meu roteiro aqui da fala, tá essa aula recente dele no México. Precedentes México, Diego Lopes Medina. Na nossa turma eu já disse que nós trazemos juízes para fazer a abertura, trouxemos a juíza do Rio, trouxemos um juiz dos Estados Unidos, em seguida eu menciono o nome dele. No nosso tema da uniformização, é importante ver com atenção a exposição de motivos do Código de Processo Civil. Por óbvio, ali cita autores de Portugal, da Espanha, da Itália e da França. E, na questão recursal, da Alemanha e um número menor de vezes dos Estados Unidos. Mas neste tema, nós estamos trazendo mais a experiência dos Estados Unidos do que da Alemanha. Aqui uma curiosidade para um debate de sala de aula, professor Sandro. Quando você fala em Estados Unidos, você fala em organização do judiciário, não se fala em direito processual norte-americano. Por que será isso? Direito processual alemão, direito processual francês, italiano, espanhol, português e organização do judiciário norte-americano. Isso eu não sei porque, isso é para a sala de aula. Nós trouxemos ali na turma um juiz da Argentina, um juiz do Chile, um juiz da Espanha e um juiz dos Estados Unidos, Peter Messick.
juiz em Maryland, ali no Nordeste. Ele falou 20 minutos para nós. Numa das sessões, eu indico o link ali da fala do juiz Peter de Maryland. Ele diz que o judiciário dos Estados Unidos não é centralizado, unificado como o nosso. Ele nos usou essa expressão, fragmentado. Um trabalhador leva uma controvérsia sobre hora extra numa esfera e uma questão sobre ofensa à dignidade da sua pessoa noutra esfera. Então, é uma atuação, não digo fragmentada, dispersa dos Estados Unidos. Tem esfera federal, esfera estadual, esfera administrativa, questão sindical é uma esfera. Então, aqui entre nós, ele elogiou o nosso Poder Judiciário, ele elogiou. Nós temos uma atuação unificada. O Poder Judiciário é um no país. Um juiz norte-americano elogiou o nosso sistema de justiça. Eu indico o link ali da atuação dele. Nessa nossa fala aqui, mesmo não sendo professor, eu estou pensando em andar em linha reta, mas tem algumas questões que nos desviam do caminho. A Lei 1315 foi um hiato, 1 ano e meio, que nos desviou do caminho. A Lei 1315, no dizer do Fred Didier, que é o mentor do Código de Processo Civil atual, porque ela teve uma tramitação mais rápida, por atuação do TST, ela era o CPC aprimorado para a Justiça do Trabalho. E eu participei durante 1 ano e meio de um momento muito rico, que foi a uniformização da jurisprudência nos termos da Lei 1315, que era o CPC aperfeiçoado para nós. Com a reforma da Lei 13.467, foi revogada a Lei 1315. Aí eu faço uma pergunta para o professor estudar com os senhores em sala de aula. Se a Lei 1315 era um aperfeiçoamento, um detalhamento do CPC para o Justiça do Trabalho, mesmo revogada, ela pode ser lembrada? Ela não era uma lei diferente. Ela era uma lei detalhando. Era um regulamento para a Justiça do Trabalho. Mesmo revogada, ela pode ser lembrada? Isso é um hiato. No outro hiato, um pouco mais largo, súmula vinculante. Não existe em nenhum país do mundo, o mensageiro do gabinete procurou, não existe em nenhum planeta do nosso sistema solar súmula vinculante. É uma aberração. Foi uma aberração. Súmula vinculante não existe. Existe civil law e common law. Súmula vinculante é um ou é outro? Não existe. Bom, então vejam a situação que nós estamos. Nós chegamos na experiência norte-americana, a importância dos precedentes, misturado com a experiência alemã, uniformiza antes, e nós trouxemos o aprendizado do civil law, mais ainda de Portugal, e mais ainda com esta má invenção da súmula vinculante. Então nós chegamos nos Estados Unidos com uma bagagem, nós não passaríamos na alfândega, porque a nossa bagagem está bem diversificada. Os senhores estão vindo de Portugal ou da Europa propriamente dita? Mas súmula vinculante não tem em Portugal. Da onde os senhores estão vindo? Os senhores estão vindo de Marte? Da onde? Não, nós estamos vindo do Brasil, o país mais rico do mundo. E aí,
num livro de um promotor de justiça do Espírito Santo, mas que é professor aqui no Rio Grande do Sul, Hermes Zanetti, um belíssimo livro sobre precedentes. O prefácio é do professor dele, Luigi Ferraioli. E o Luigi Ferraioli diz no prefácio: ou o meu aluno é muito criativo, e eu estou elogiando esse meu aluno, que é muito criativo, ou o sistema brasileiro é complexo demais e eu, Luigi Ferraioli, não me entendi. E eu, Luigi Ferraioli, não entendi o sistema processual recursal brasileiro. De qualquer maneira, digo que não se aplica para o direito penal. Ele salvou a área dele. Isto aqui não se aplica para o direito penal. Isso aqui é só para o processo civil e trabalhista. Luigi Ferraioli, por escrito, não entendi o sistema recursal brasileiro. Como nós estamos bem, nós entendemos e ainda damos aula sobre esse assunto, e o professor dá aula sobre esse assunto, e os senhores se aventuram numa aula sobre esse assunto que o Luigi Ferraioli não entendeu. E aí mencionam... Professor, nós completamos meia hora. Continuamos mais meia hora? Que eu tinha planejado uma. Então completamos meia hora, vamos tentar mais meia hora. O Luigi Ferraioli tem um debate sensacional que eu menciono aqui, assisti no início do ano, ou no ano passado, da Emerge. Ele quase que propõe uma Constituição democrática internacional. Belíssima fala dele, que nós estamos em condições de dar um avanço de civilidade. O mundo hoje tem condições de avançar, de dar passo adiante na civilidade. Belíssima aula dele. E o juiz da Argentina, Eugênio Zaffaroni, junto, sensacional. Ele não podia discordar dessa proposta. Uma Constituição democrática para um novo salto da civilidade. Ele não podia discordar. Mas ele, como argentino, latino-americano, tinha que dizer para um europeu: vai ser um pouco mais difícil escrever do que tu está pensando. Eu concordo, ajuda a escrever, mas com cara feia, fazendo careta, não vai ser fácil escrever essa Constituição. Nós temos questões anteriores sobre as quais temos que conversar. Nós temos questões anteriores sobre as quais nós temos que conversar. O número de escravos que veio para o Brasil, 4 milhões, é muito mais do número de imigrantes que vai para a Europa hoje, comparado com a população da época. A França tinha 25 milhões de habitantes em 1800, em 1700 tinha um pouco menos. 4 milhões de africanos vieram para cá. Isso é muito mais, esse tema nosso hoje de migrações. É insignificante o número de 4 mil haitianos tentando entrar nos Estados Unidos. Então, é possível um novo avanço de civilidade, belíssima fala do Luigi Ferraioli, mas é um pouquinho mais difícil, como diz o Eugênio Zaffaroni. Se eles conseguirem escrever uma Constituição democrática mundial, o capítulo sobre direito processual participativo tem que ser escrito por um brasileiro. Tem que ser escrito pelo professor Sandro e seus alunos. Por um direito processual participativo. A expressão é essa.
Direito processual participativo tem que ser escrito por alguém que tenha experiência brasileira. Aqui se fala, vindo talvez da França, o CPC fala em negócios processuais. Aqui já se pode falar em prova negativa com o uso do direito digital. Aquele advogado de Minas Gerais, Dierle Nunes. Hoje é possível falar em prova negativa. Você liga uma câmera e bota na janela, virada para a janela. Chega no final do dia, você dá para sua esposa. Está aqui a câmera, uma prova negativa de que eu não olhei para a vizinha em nenhum momento do dia. Claro que pode. É uma prova negativa. Está aqui a câmera. Professor Dierle Nunes, de Minas Gerais. Com direito digital é possível hoje você colocar um programinha para fazer a procura dos dados e dizer para a esposa, aqui não olhei nenhum site pornográfico ao longo de todo o dia, está aqui os links que eu acessei durante o dia. Uma prova negativa. Uma prova negativa. Então, nós temos questões que são contribuições do Brasil para o mundo. Direito processual participativo. E, no Brasil, mais do que em outros lugares do mundo, se sabe que a democracia não é um aperfeiçoamento. A democracia é uma necessidade, é um pré-requisito. A participação é um pré-requisito, está escrito na nossa Constituição. A participação é um pré-requisito para as nossas instituições funcionarem. A democracia é uma necessidade nossa, não é um aprimoramento. É uma necessidade que aqui no Brasil, mais do que em outros lugares do mundo, se percebe. A democracia, a participação está inserida na nossa Constituição e é um requisito para a nossa sociedade continuar funcionando. Isso no direito já se percebe. Em outras áreas se percebe mais ainda. Nós assistimos o nosso encontro institucional, que o nosso tribunal faz um encontro institucional anual, agora bianual. Assistimos um psicanalista, Christian Dunker. Interessante. Em outras áreas não se fala mais em instituições, se fala em comunidade, ou seja, uma horizontalidade. Outro tipo de relações. O juiz, antes de fazer um modelo de texto, pergunta para o advogado, administrativamente, com horizontalidade. Deixa eu só abrir ali a porta que o cachorro levantou. Eu passo. Eu passei para os senhores e para o professor, eu tenho um blog com alguns textos, tem 10 textos já escritos nesses dias de pandemia. Esse tema da infração de jurisprudência aparece em 2 ou 3 desses textos. Tenho um canal com alguns vídeos, algumas palestras. No tema da conciliação aparece muito essa ideia da participação. A conciliação tem a ver com o direito processual participativo. E o momento que nós vivemos de elaboração legislativa é muito curioso. Tem um professor, procurador do trabalho no Rio, que diz do ilegalismo. Tem certas leis que insinuam, que sugerem
o seu descumprimento. Alguns artigos da reforma sugerem o seu descumprimento. A nossa exposição de motivos cita mais autores da Alemanha